Fala galera, professor Ricardo Barrios, o primeiro e o único, e agora aqui para lhe ensinar a estudar uma matéria que muita gente tem dúvida e dificuldade quando não deveria ter. É uma matéria fácil, uma matéria tranquila para fins de aprendizado. Lógico, quanto mais você estudar, mais fácil ela será. Eu estou falando de uma matéria que normalmente vem com dois nomes, sendo atendimento ou vendas e negociação. E por que que essa matéria ela é complicada? Primeiramente, para o estudo do aluno, né? Primeiramente, porque ela não é uma matéria com identidade própria. Ou seja, você não vai achar na internet um compilado completo ou um guia de como você deve estudar vendas e negociação barra atendimento. Este assunto, ele não é si por si próprio, como direito administrativo, direito constitucional, administração geral, não. Vendas e negociação barra atendimento é um assunto que suga de outros assuntos para formar a sua própria abordagem. Normalmente, você tem que a maioria dessa salada de assuntos se divide em três grandes subgrupos, que são a administração geral, marketing e a parte de normas barra legislação. Vamos dar uma olhada nisso aqui para que você consiga compreender o seu edital e facilitar demais o seu estudo? Vamos junto? Então, vem para a tela. Pessoal, então aqui está. Primeira parte que nós falamos do estudo de atendimento barra vendas e negociação é essa parte de administração geral. Aqui nós vamos falar principalmente dos conceitos de gestão estratégica e dos conceitos das ferramentas da gestão estratégica. Pode parecer pouca coisa, mas esse assunto é o que baseia, né, o que aborda todo o resto que está por vir, certo? Então aqui você vai ver, por exemplo, forças de Porter, você vai ver a divisão entre planejamento tático, planejamento operacional, estratégico, missão, visão, valores, análise SWOT, entre outras situações. Aqui eu peço muito cuidado, mais uma vez, com material reciclado. Por quê? Gente, para fins de uma prova de administração geral, talvez o assunto mais cobrado de gestão estratégica seja esse aqui, ó. Balanced Scorecard, o nosso famoso BSC. O que você tem que tomar cuidado? Em todas as provas de conhecimentos bancários que eu já analisei, de basicamente todas as bancas que já existiram, se eu vi uma questão de balança de scorecard, amém. Não é raro, pessoal. Os cursos, os professores, a internet de uma forma geral, dar um foco absurdo em balança de scorecard quando o assunto é gestão estratégica. Eu te pergunto, tá errado? Não tá errado. Por quê? Porque gestão estratégica, realmente, metade do assunto para fins de concurso público acaba sendo balança de scorecard. Mas para provas de banco está completamente equivocado. A não ser que você vai fazer uma prova para o Banco Central com a especialidade de administração, que você tem que ser formado em administração, aí vale sim a conferida. Agora, você vai fazer uma prova como Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banrisul, Banese, Bama, entre outros, Banco do Nordeste, balança de scorecard não é um assunto que costuma ser cobrado. Ou seja, saiba do que ele fala, saiba a sua parte básica, né? Quais são ali, né, as perspectivas do balanço de scorecard e dá para parar por aí. O foco mesmo vai ficar nas ferramentas de gestão estratégica mais usuais, como por exemplo análise SWOT, e nas próprias forças de Porter e na própria ideia de gestão estratégica como um todo. Um cuidado interessante são também com as matrizes BCG e a matriz Ansoff.
Muitas pessoas têm dificuldades em decorar essas matrizes. Eu também tenho uma certa dificuldade. E aqui vale, tinha pelo menos, né? E aqui vale o mesmo raciocínio do balanço de scorecard. É dificílimo, para não dizer quase impraticável, que isso seja cobrado em uma prova de conhecimentos bancários. Então, foque bem o seu estudo para que você não estude o que não deve. Esse assunto, ele vai cobrir em torno de 10 a 15% de sua prova de maneira específica, mas acaba cobrindo em torno de 80% de maneira geral, uma vez que a base da gestão estratégica serve para todos os assuntos que estão por vir. Pessoal, na parte de atendimento barra vendas e negociação, aqui você tem o principal objeto de cobrança, que é marketing. E quando eu falo em marketing, eu englobo aqui também vendas e alguns assuntos que ficam no meio do caminho, como por exemplo, segmentação de mercado, gestão da qualidade, também são assuntos que costumam cair em uma prova de atendimento, vendas e negociação, e eles acabam puxando um pouco da parte de administração geral, mas sendo aplicadas em questões de marketing, vendas e negociação. A segmentação de mercado para você vender determinado produto, a qualidade do serviço, as características do serviço, os fatores de qualidade daquele serviço, ou seja, tudo direcionado para o assunto venda. Você compreendeu então por que a parte de gestão estratégica é a base? Porque vai lhe dar os fundamentos da administração para que você compreenda essa parte mais técnica. E aqui, muito cuidado com o fato. Marketing é um assunto gigantesco com muitas e muitas abordagens diferentes. Você vai achar livros e mais livros de marketing sendo muito úteis tanto para o mercado em geral como para provas de concurso público que cobram especialidade em administração. Mais uma vez, a dificuldade aqui é saber filtrar com base na análise das questões anteriores em provas de conhecimentos bancários, o que realmente pode ser cobrado e o guarda-chuva que possibilita que outras questões semelhantes sejam cobradas em sua prova. Então, muito cuidado com materiais demasiadamente extensos. Foque em um material direcionado, em uma aula direcionada e, principalmente, com base dos fundamentos, use muito a sua cachola, a sua mente, porque muitas das questões de atendimento, barra, vendas e negociação acabam sendo respondidas por inferência. Você tem a base conceitual e infere quais são as respostas em cima daquela base. Ok? Então, muito cuidado da forma que você vai estudar. Sem mentira, isso aqui vai cobrir cerca de 70 a 75% de sua prova. O core, o principal de uma prova de atendimento, vendas e negociação está aqui. E chegamos na parte de normas. Pessoal, quando eu falo normas em atendimento, vendas e negociação, basicamente nós trabalhamos com algum conjunto de normas específicos. Quais são esses conjuntos? Primeiro de tudo, Código de Defesa do Consumidor. Segundo, Estatuto da Pessoa com Deficiência, também já vi ser cobrado o Estatuto do Idoso. Por quê? Porque vai diferenciar a forma de atendimento em uma agência bancária ou um atendimento virtual, quando a gente lida com esses grupos assim, né, um pouco mais específicos. E também nós temos resoluções, como por exemplo, resoluções de ouvidoria, resoluções de atendimento feitos aí pelo próprio sistema bancário. Nesta parte de normas, eu vou estratificar um pouco. Primeiro de tudo, quando a gente fala de resoluções, é cara crachá. As resoluções elas costumam ser pequenas, coisa ali de 3, 4 páginas. Se você achar um bom resumo ou mesmo saber
resumir uma lei seca, você vai conseguir ter um aproveitamento muito maior nessas situações. Então, são questões muito fáceis de serem acertadas caso você faça o trabalho que é estudar essas resoluções. A parte de estatuto, ela fica numa média. Por quê? Porque quando falamos da parte de estatuto do idoso, pessoa com deficiência, nós podemos também subdividir essa lei em algumas partes. Você tem uma parte muito detalhada da lei e uma parte mais geral, que é aquilo que eu sempre falo, para que a lei serve, para quem ela se aplica, quais são suas possíveis exceções. Via de regra, eu, pelo menos, nunca vi diferente. As provas de banco cobram os estatutos da forma geral. Então, você não vai estudar os estatutos da mesma forma que estuda as resoluções. Aqui você vai ler tudo, né? Por quê? Porque as resoluções são pequenas, são mais tranquilas. Aqui é importante uma filtragem naqueles artigos, trechos da lei que são realmente importantes para o seu estudo e aqueles que nem tanto. E sobrou o CDC. O Código de Defesa do Consumidor, para a parte de atendimento, vendas e negociação, ele é muito interessante, porque ele cai tudo, tá? Porém, nós temos que saber diferenciar uma situação. Existe todo um assunto chamado direito do consumidor, que se baseia no CDC. Você não vai estudar direito do consumidor, você vai estudar CDC, Código de Defesa do Consumidor. Mais uma vez, não é uma prova de direito. Não adianta você buscar aquele material que vem ali, né, de um docente, advogado da área jurídica, focando no CDC, que provavelmente vai ser um material extremamente extenso, cheio de doutrina, de jurisprudência, de casos concretos que vão ser completamente inúteis na sua preparação específica para banco. Aqui é cara crachá. O CDC, ele costuma ter uma leitura simplificada, porque os seus artigos são simples e diretos. Então, o seu principal aliado aqui será a lei seca, o Código de Defesa do Consumidor. Ok? Não é uma prova de direito. Beleza? Pessoal, então, essa parte aqui, dependendo da prova, costuma ser aí de 20 a 25%, tá? Então vamos colocar de uma maneira geral que essa parte de legislação seria 20%, a parte de marketing 70% e a parte de administração geral cerca de 10%, mas que serve de base para tudo isso e com a margem de erro aí de 5, 10 pontos percentuais para mais ou para menos. O seu estudo deve ser pensado dessa forma. Você economiza tempo, se torna eficiente e faz o que você realmente deve fazer. Não passe em prova quem sabe mais, passe em prova quem acerta mais questão. Então é isso, meu aluno. Como sempre, muito obrigado por tudo. Mais uma vez, te vejo na próxima, meu parceiro. Valeu, falou e até mais.